Olá, minha gente linda e maravilhosa! Quanto tempo! Tudo bem com vocês? Eu vim até aqui hoje para compartilhar mais um testemunho com vocês, né? Mais uma experiência com Deus e que aconteceu comigo no final do ano passado, mas eu tava aqui, né, tentando chegar com esse dia para chegar e gravar para vocês, e esse dia é hoje e chegou, que foi o meu testemunho de reencontrar uma nova igreja para congregar e fazer parte aqui em Recife, onde eu tô morando. E eu queria compartilhar como foi essa experiência para vocês, porque realmente foi algo que me marcou. Foi uma noite realmente inesquecível para mim. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! E antes de eu começar sobre mais essa experiência para vocês, eu queria falar algo que eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, que você é alguém do coração de Deus, o quanto você é amado pelo Senhor. E essa experiência que eu venho contar hoje aconteceu comigo em outubro do ano passado. Exatamente naquele processo de readaptação que eu estava aqui, né, nessa minha volta, nesse meu retorno para Pernambuco. E ainda mais morando na cidade do Recife mesmo, né? Próximo ao centro, porque eu sou de Paulista, então é um pouco mais distante. Para mim realmente está sendo algo novo, né? Algo diferente. Eu queria compartilhar como foi a parte de encontrar uma igreja, né? Uma nova casa do Senhor para adorar, para congregar, para servir. E como eu disse no início, foi um dia que me marcou. Então eu comecei a visitar vários lugares, né? Todos os domingos eu ia com a minha mãe em várias denominações. Vamos dizer aqui em resumo que eu cheguei a visitar várias igrejas e todo domingo era aquela coisa, sabe? Poxa, que igreja eu vou hoje? Né? É algo chato, gente, realmente, quando a gente vem acostumada, pelo menos eu vim acostumada já de anos, né? Ter o meu lugar, ter a minha igreja, todo domingo ir naquele lugar ali, né, ter ali uma cobertura espiritual, meus pastores, pessoas que me inspiravam, pessoas que eram espelhos para mim, né, que tinha vontade de ser como aquelas pessoas que estavam ali, que elas me inspiravam a ser melhores como filha, como serva, como pessoa. E aí, né, quando a gente sai de um lugar, a gente se sente meio perdido, né? É um processo, às vezes, mais demorado, né? Porque, principalmente para mim, eu tenho uma visão que o processo de encontrar uma nova igreja precisa muito ser debaixo de oração, né? Pedindo ao Senhor para mostrar um lugar certo, mostrar um lugar que esteja dentro da vontade dele, buscar um lugar com que a gente vá conseguir se encaixar para servi-lo naquele lugar. Também um local que a gente vá conseguir sentir a presença dele, a essência dele, não somente no culto, mas quem está ali em cima, de quem está ali à frente, dos pastores, né? Do pastor principal ali que conduz aquele culto. Então, assim, a gente ver Deus naquela pessoa e também ter ela como referência e chegar a nos inspirar, acredito que são pontos extremamente importantes para a gente considerar na hora de entrar em uma nova igreja, né? E procurar um novo lugar para servir e adorar o Senhor. E até então, eu lembro de ter ido em igrejas muito legais, boas, enfim, que eu gostava da pregação, que eu gostava do louvor, que eu até, né, gostava do culto. Porém, de todas que eu tinha ido naquele início do ano, até o meio do ano, até praticamente quase o final de 2021, que foi até outubro, né? Que foi quando realmente eu encontrei a minha, em outubro. Então, até esse período, eu ainda não tinha me encontrado em uma igreja, ainda não tinha sentido aquela vontade de ficar, ainda não tinha sentido no coração a presença de Deus de verdade, real, sabe? Por ali. E ainda não tinha, né, decidido ficar em nenhuma delas, somente visitar. E quando foi, gente, em outubro de 2021, já chegando no final do ano, e durante todo esse tempo que eu vinha, né, procurando um lugar, eu vinha triste também, orando também: Deus, me mostre um lugar, Deus,
me mostra uma igreja para que, assim, e eu quero muito que essa igreja tenha a mesma essência da minha igreja lá de João Pessoa, que foi de onde eu vim. Eu quero muito que o pastor, Deus, tenha a mesma essência do meu antigo pastor, das pessoas que eu tinha lá em João Pessoa como referência, das pessoas que me inspiravam, né, que eu sentia realmente Deus na vida delas. Então eu quero muito, se eu encontrar um pastor assim aqui também, encontrar uma igreja que eu também me sinta o que eu sentia nas outras que eu ia lá. Então eu vinha orando, pedindo isso a Deus, né? E como eu falei, em várias que eu tinha ido, ainda não tinha sentido lá no meu coração. Gente, eu sei que às vezes não parece, mas eu sou uma pessoa muito intensa e que eu gosto muito de sentir as coisas, né? De sentir quando eu tô em um lugar, quando eu tô em alguma situação, quando eu tô passando por algo que eu não sinto nada, eu não sei ficar, eu não consigo ficar, eu sou do tipo de pessoa que eu preciso sentir para ficar. Eu preciso sentir algo para conseguir permanecer. E Deus me conhece, Ele sabe que eu gosto de sentir intensidade nas coisas. Então, em relação a uma igreja, não seria diferente. E aí, o que aconteceu? Quando foi em outubro, de repente, a minha mãe, Elda, chegou, né, um certo domingo e eu, poxa, não sei que igreja eu vou hoje. Sabe daquele desânimo, aquela coisa que você não sabia nem mais para onde ir, já não tinha, de todas as igrejas que eu tinha ido, eu não tive muita vontade de voltar em quase nenhuma delas. E aí, de repente, minha mãe, Elda, eu tava escutando uma rádio hoje e tinha um pastor pregando, o fulano de tal, e eu gostei tanto da palavra dele pregando, gostei tanto da forma que ele pregava, que eu fiquei curiosa para ir na igreja desse pastor. Vamos conhecer, ele falou que é da igreja Nazareno, e eu, meu Deus, igreja do Nazareno, mãe, a gente nunca foi numa igreja Nazareno, e realmente, gente, eu nunca tinha tido uma oportunidade de entrar ou de visitar uma igreja Nazareno. Eu já sabia que existia essa igreja, né? Mas eu nunca visitei. Não sei porquê, não tem motivo. Mas eu nunca fui, nunca tinha ido na minha vida antes em uma igreja Nazareno. De repente, minha mãe naquele dia falando isso, né? Me deu vontade de ir. Eu, tá, mãe, então bora. Hoje à noite a gente bota no Google Maps e a gente vai encontrar essa igreja, com certeza. E foi o que aconteceu. Chegou domingo à noite e a gente foi... Coloquei lá no mapa e enquanto eu estava indo no caminho, eu orei mais uma vez ao Senhor. Enquanto eu dirigia, eu pedi, Deus, Senhor, por favor, Pai, que esse lugar seja um lugar que eu sinta a Tua presença, que eu veja a Tua essência no culto, no pastor. Senhor, eu quero tanto que esse lugar seja como a minha igreja, que o pastor seja como o meu pastor. E no caminho eu estava pedindo isso, mais uma vez. Gente, e foi incrível, sabe? Nessa noite, assim, eu senti muito, sabe? Que era aquele lugar que era pra ficar, que era pra eu servir, sabe? O quanto isso foi marcante pra mim. E quando eu cheguei lá, de repente, estava na hora do louvor, né? Tinha uma cantora lá, uma menina que eu nunca vi, como ela cantava lindamente, como ela louvava poderosamente. E eu amo ver isso. Eu amo ver pessoas que não só louva, mas adora, e adora de todo o coração, de toda a alma. E quando alguém adora e louva assim, a gente sente, acaba passando para as outras pessoas aquilo que ela está adorando. Então, gente, enquanto eu e minha mãe louvava e via aquele grupo de louvor cantando, como a gente começou a sentir a presença de Deus já do início do culto. E eu percebi que a minha mãe também sentiu a mesma coisa que eu estava sentindo, porque eu olhava para ela, eu via ela querendo chorar, eu via ela meio que enxugando o olho, eu via ela emocionada, eu via ela sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. Isso foi a parte do louvor todo. Quando terminou o louvor, aí foi aquela parte do dízimo e oferta, e de repente apareceu o pastor, né? E a primeira vez que eu vi aquele pastor ali, quando ele começou a pregar, minha gente,
Que homem de Deus, quando ele começou a pregar, eu ainda lembro a palavra, ele estava falando sobre a passagem de Moisés, lá em Êxodo, né, sobre o propósito que Deus tinha com Moisés, né, em guiar aquele povo. Então ele estava ali falando sobre os propósitos que Deus tinha nas nossas vidas, sobre o chamado que Deus tinha conosco e o quanto a gente precisava considerar os propósitos e o chamado de Deus na nossa vida. E aí ele estava pregando sobre isso. Minha gente, parecia assim, parece mentira, mas parecia que eu estava vendo o meu pastor pregando, o meu pastor lá de João Pessoa, né? Parecia que eu estava vendo ele pregando ali. Sabe quando uma pessoa prega com as mesmas palavras, com o mesmo jeito de pregar, com a mesma visão, com o mesmo entendimento, gente, e cheio de Deus, que você sentia também a presença de Deus, né? Então, assim, eu e minha mãe, a gente não só sentia a presença de Deus no louvor, mas também enquanto aquele homem pregava, aquele pastor pregava. Gente, eu fiz, meu Deus, mãe, como ele parece com o pastor da gente pregando. Meu Deus. Então, assim, eu percebi a minha mãe também emocionada também, sentindo a presença de Deus, meio chorosa enquanto ele estava pregando, e eu também estava sentindo algo diferente. Então a gente sentiu algo diferente naquele lugar, e como é bom a gente chegar no lugar que sente algo diferente, que a gente é tocado, que a gente percebe uma essência que a gente não encontra em todo lugar. Eu lembro, gente, que quando acabou aquela pregação, já pertinho do final do culto, eu já estava no meu coração, eu acho que eu vou ficar nessa igreja. Eu me virei para minha mãe e perguntei a ela, o que a senhora achou, mãe? E aí eu tô pensativa de ficar aqui, sabe, gente? Então, de todas as igrejas que eu tinha ido, no final do culto, já quando tinha acabado aquela, foi a única que eu olhei para minha mãe e disse, mãe, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero fazer parte. Foi aqui que eu senti algo assim, que parecia que eu estava na minha igreja, parecia que eu estava vendo o meu pastor pregando, parecia que eu estava ouvindo ele, parecia que eu já me sentia em casa. Sabe quando você entra num lugar e já se sente em casa? Foi eu naquele lugar. Aí, gente, quando acabou realmente o culto, aí minha mãe fez assim, Elda, vamos falar lá com o pastor? Vamos aproveitar que ele tá lá em cima, ainda acabou o culto, ele tá lá em cima. Vamos dizer a ele que a gente gostou do culto e que a gente quer ficar aqui na igreja, que a gente agora vai fazer parte aqui. Aí eu fiquei meio tímida. Não, mãe, vamos embora, não vamos lá não. Aí minha mãe, vamos lá, Elda, é rápido, a gente fala com ele rapidinho. Aí eu, tá bom, bora. Então ela foi na frente assim, né? E eu fui acompanhando ela, né? Então o altar lá da minha igreja, ele é altão assim, né? Tem um degrau enorme e as pessoas ficam embaixo. Então o pastor ainda estava lá em cima, né? O grupo de louvor cantando aquele último hino, né? De quando acaba o culto. E o pastor lá ainda cheio, cantando junto com o grupo de louvor e as pessoas indo embora, né? E aí minha mãe fez, pastor, né? Fez sinal para ele assim, vem cá. E de repente ele, oi minha filha, ele olhou para baixo e fez, oi, diga. Aí minha mãe falou com ele, não, eu sou Jacira, né? A gente veio aqui para dizer que gostou muito do culto, gostou muito da sua igreja, a gente tava procurando uma igreja e a gente quer ficar aqui. Aí ele, opa, que bom que gostou. Aí apertou a mão da minha mãe, né? Aí ele apertou a mão dela e fez, prazer, minha irmã, não sei o que bom que você gostou. Aí minha mãe na mesma hora fez, essa aqui é a minha filha. Aí na hora que ele veio, olhou pra mim, apertou minha mão, ele segurou e não soltou, gente. Foi aí que papai do céu me pegou. Quando ele segurou a minha mão e fez, olá minha filha, tudo bom? Prazer. Aí ele segurou forte e não soltou. Eu pensei que ele ia soltar e eu, cadê? Aí ele, né, ele se encurvou mais ainda do que ele tinha feito pra apertar minha mão. E ele colocou a cabeça dele aqui no meu ouvido e começou a dar rajada de Jeová. Entregou o rolo na mesma hora. Gente, vocês não têm noção, minha gente, como foi forte aquela noite. Como foi forte pra mim aquele dia. E de repente a primeira pergunta que aquele pastor falou já foi logo dizendo assim, tá se escondendo por quê? Eu não mandei tu fazer, eu não mandei tu ir. Eu não já disse que era contigo? Eu não já disse que eu seria com você? Tá olhando a opinião dos homens ao invés de olhar só pra mim?
fui eu que te trouxe aqui. Gente, acabou-se. Eu já tava no chão, caída, riada, não tinha nem mais força nas pernas, eu já tava de joelho, porque as pernas, nessas horas, quando eu sinto muito forte a presença de Deus, as minhas pernas não aguentam, geralmente eu caio e caio de joelho, prostrada, cara no pó, e choro as pitangas todinha, sem conseguir parar de chorar, incontrolável. É algo realmente que eu não consigo controlar, quando eu sinto a presença de Deus muito forte dessa maneira, como nessa noite. E aí, gente, quando ele falou aquilo, fui eu que te trouxe aqui, eu tive a certeza. E eu fiquei muito feliz por Deus usar aquele homem pra mim. Gente, eu senti algo tão forte. Que presença de Deus, gente. Que presença de Deus, sabe? Quando você sente uma presença de Deus na vida de alguém, que é raro, sabe? Fazia tempo que Deus não tinha segurado na minha mão tão forte como naquela noite. E aí Deus me indagou, né? Ali eu sabia exatamente do que Deus estava falando comigo, de falando porque eu estava me escondendo, porque Deus já havia falado comigo no início do ano, né? Em abril, mais ou menos, através de um outro pastor lá pro lado de Paulista, que eu também fui visitar a igreja dele. E ele bateu em relação ao meu chamado, né? Bateu em relação a estar aqui, a levar o nome do Senhor, a compartilhar mais do amor de Deus, a gravar mais vídeos, a botar a cara na rede social para falar do amor de Jesus. E ali naquele momento, né, de adaptação ainda aqui em Recife, eu havia parado com a obra, né, do Senhor, do que Deus queria comigo. Eu havia realmente meio que estacionado, não estava conseguindo me dedicar a isso. Então, quando Deus usou esse pastor lá em Paulista, eu ouvi isso, né? Ele bota a cara na rede social, ele nem sabia que eu gravava vídeos, nem sabia que, nunca tinha me visto na vida, mas Deus usou ele a respeito do meu chamado e das coisas que Deus tinha comigo, principalmente das coisas que eu fazia para o Senhor aqui nas redes sociais e na internet, né? Então, eu ouvi aquilo que o pastor de Paulista falou para mim, porém eu não executei, né? Ouvi e fiz ouvido de mercador, né? Como diz a história. Deixei para depois, mais uma vez, né? Posterguei as coisas de Deus. Depois eu faço, depois eu vejo. Depois, e nesse depois, quando foi em outubro, quando eu cheguei nessa igreja do Nazareno e que Deus segurou a minha mão através desse pastor Ricardo, que foi o lugar onde eu fiquei, onde eu estou até hoje, foi exatamente a primeira pergunta que Deus usou ele, foi exatamente a respeito do meu chamado, do que Deus tinha falado comigo através do outro pastor e também confirmação de tudo que Deus já havia me falado em João Pessoa. Né? Então, assim, não importa onde a gente está, não importa localização geográfica, a promessa de Deus, ela vai sempre nos encontrar. A promessa de Deus, os planos de Deus, aquilo que Ele tem para nós, ela vai em qualquer lugar. E Deus vai criar meio, criar caminhos para que a gente venha parar, para considerar e dar atenção àquilo que Deus quer de nós. E eu quero trazer esse ponto, né? O quanto é importante, o quanto é imprescindível a gente continuar, a gente não desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente não desistir das ferramentas, das promessas que Deus entregou em nossas mãos para a gente fazer, executar, para honrar o nome dele, para levar mais do amor dele, para alcançar mais pessoas. Então o Senhor, Ele conta comigo, o Senhor, Ele conta com você aí do outro lado, para nos fazer lembrar, através desse vídeo, que o Senhor tem uma obra para fazer através da tua vida, que o Senhor tem uma obra para fazer através da minha vida e que a gente não pode parar. Porque muitas vezes a gente acha que todas as outras coisas, né, das nossas vidas, que diz respeito às outras áreas, trabalho, vida profissional, vida sentimental, a gente sempre vai achar que isso é o essencial, que isso é o centro, né, que isso é mais importante, que isso a gente precisa correr mais atrás. Mas não, gente, as coisas do céu, as coisas de Deus, realmente é
Essas são as coisas que precisam ser o primeiro lugar nas nossas vidas, que precisa ser realmente os primeiros lugares a serem alcançados, que precisa realmente ser o lugar melhor para se estar, porque é a vontade de Deus para nós. Então, gente, aquela noite foi realmente marcante para mim, porque Deus, ele confirmou as promessas que ele tinha comigo. Ele puxou a minha orelha, né, em relação ao que eu sabia que ele tinha comigo, mas eu tava ali, né, mais uma vez, adiante, empurrando com a barriga, deixando para depois. E Deus me falou, e aí? E aí, até quando, né? Então, quando ele falou, eu te trouxe aqui, então aquilo ali confirmou, né, o lugar que o Senhor me levou ali, para eu sentir a presença dele, para eu ter um encontro com ele. Então, foi ali que meu coração ficou. O quanto é importante a gente ter uma cobertura espiritual, principalmente naqueles momentos que a gente está mais fraco, que a gente está se sentindo sobrecarregado, que a gente está se sentindo mal, sem direção, perdido. Gente, como é bom ter uma pessoa usada por Deus, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que vai orar pela tua vida, que tu vai chegar nela e, pastor, ó, eu tô querendo desistir, eu tô sentindo algo ruim, eu tô sentindo algo pesado, eu tô me sentindo perdida, por favor, ora por mim. E aquela pessoa vai te aconselhar, vai orar por você, vai te ungir, vai te trazer alívio, vai te trazer refrigério, vai te trazer uma palavra, vai te dar força, tudo conforme o poder de Deus, tudo pelo mover de Deus. Então isso é muito importante, gente. E quantas vezes eu precisei, né, estar perto, chegar mais perto do meu pastor, de conversar, de me deixar ser cuidada por ele, né, de me deixar ser aconselhada por ele. Isso é muito importante, gente. Eu confesso para vocês que foram momentos que me ajudaram a permanecer em Deus, que me ajudaram a me levantar em momentos difíceis da minha vida. Então, se aproxime, se for possível, se aproxime do seu líder espiritual, do seu pastor, da sua igreja. Tente se envolver mais na obra do Senhor. Procure um lugar que realmente você sinta o Senhor naquele lugar, na vida do pastor. Queira pessoas que vão te inspirar a ser melhor em Deus, né? A ser pessoas melhores, né? Então é muito importante a gente fazer gabinete com o nosso pastor, né? Ter uma pessoa lá nessa igreja como referência, querer aquela pessoa como o nosso pastor, né? Não é todo pastor que realmente é homem de Deus, né? Às vezes tem pastores que só têm apenas o título de pastor, mas não é um homem de Deus. Então, como é importante, eu mesma considero muito isso, que para mim essa pessoa, ele não só tem que ter o nome de pastor, eu tenho que ver ele como um homem de Deus, como referência para mim, como inspiração para mim. E na vida desse pastor Ricardo, eu senti e vi isso também, né? Assim como eu tinha os meus outros pastores de João Pessoa na minha vida. E aí, gente, foi muito lindo essa noite. Eu fiquei por quase meia hora, 40 minutos, ajoelhada, caída, mas eu chorava tanto, eu não conseguia me levantar, não conseguia parar de chorar. E pessoas chegavam perto de mim ali, ficavam olhando, eu acho que pensando que eu estava ou endemoniada, ou passando por prova, passando por luta, quase morrendo, não sei, porque o jeito que eu chorava e que eu estava caída, prostrada no chão, mas, gente, era somente sentindo a presença de Deus, era somente adorando, era somente aproveitando aquele momento, aquela essência, aquela presença do Pai, porque eu realmente estava ali de uma forma que eu sempre fico, né? Quando eu sinto a presença de Deus muito forte, e naquele lugar foi muito forte, naquele momento que Ele falou comigo. Quando Ele soltou a minha mão, ainda fiquei lá por horas, gente. De repente, depois, né, que eu já tinha chorado horrores, foi quando me levantaram, porque eu não tinha forças para me levantar. 2 pessoas me colocou de pé, e aí foi quando o pastor olhou para mim assim, e a minha mãe falou assim, e o pastor olhou para minha mãe e fez assim: olha, essa menina, Deus tem algo tão grande na vida dela, tão grande na vida dela, tem um chamado tão grande, tão grande, tão grande. Aí mãe olhou assim pra ele e fez: é verdade, pastor, confirmação, e é na área do louvor. E de repente ele fez: no louvor, vem cá, suba aqui no altar agora. Aí lá vai eu, minha gente.
eu não tava nem conseguindo ficar de pé direito. Eu fui cambaleando, né, pra subir no altar, porque minhas pernas estavam assim, ó. E aí eu consegui subir no altar e ele pegou a ministra de louvor. Que aqui quando eu cheguei ela estava cantando e eu senti muito Deus na vida dela. Ele chamou ela, o nome dela é Ida, né? Ida, uma coisa assim. Aí vem cá, Ida, ministre sobre a vida dela comigo, né? Ele chamou a ministra do louvor e pediu para que ela ministrasse sobre a minha vida, né? Que o que estava sobre ela ministrasse sobre mim. E, gente, foi tudo, sabe? Coisa de Deus naquela noite. Gente, eu não esperava por isso. Eu não esperava de falar. Foi uma surpresa de Deus na minha vida naquela noite. E aquela ministra de louvor, a cantora, ela se agarrou comigo. E foi um mistério nós duas, né? E começou ela orando por mim. E a gente começou o manto, né? Entre eu e ela. E ela ministrava sobre mim. E eu não conseguia parar de falar em línguas. E aí foi muito forte. Eu chorava, ela chorava, as duas chorando, uma abraçada com a outra, foi muito forte. E quando terminou, ela me soltou e eu fui pra casa. E, minha gente, eu fiquei por horas na minha casa. Eu não sei nem como eu consegui dirigir, né, até na minha casa. Mas eu fiquei aérea. Sabe quando tu fica anestesiado com a presença forte do Deus Altíssimo, do seu Pai, quando Ele resolve chegar na tua vida, quando Ele resolve marcar um encontro contigo. Eu fiquei por horas anestesiada quando eu cheguei na minha casa. Eu fiquei abestada. Sabe quando você parece que você encontrou o amor da sua vida e tu fica com a barriga revirando, com borboleta, e tu fica sem conseguir dormir, tu fica sem conseguir levantar, tu fica sem conseguir comer? Fui eu. Né? Eu realmente encontrei com o amor da minha vida naquela noite, mais uma vez, né? Que foi o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, que eu tanto amo e que eu tanto adoro e amo sentir a sua presença quando Ele fala comigo, quando Ele me chama, quando Ele me abraça, quando Ele diz que me ama, quando Ele fala o quanto me ama. São as melhores palavras, é o melhor abraço. Para mim, são as melhores palavras, é o melhor abraço que existe, é a melhor presença da face da terra. Para mim é a do Senhor Jesus. E é isso, eu queria compartilhar essa experiência com você, né, porque talvez você esteja aí, né, ainda não conseguiu achar um lugar para congregar, uma igreja para fazer parte, já passou por tantas, muitas vezes até já pode ter se decepcionado com algumas. Eu já me decepcionei com aqui, tudo é igual, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de culto, não quero mais saber de pastor nenhum, porque por algum motivo acabou, né, se entristecendo com alguma igreja, com alguma congregação, com pessoas de lá. Eu quero te dizer que nenhuma igreja é perfeita, em todo lugar você vai encontrar defeito, porque igrejas são feitas de pessoas e pessoas têm defeitos, elas vão continuar errando, elas vão continuar nos decepcionando, e precisamos focar somente em Deus, né? E assim, eu costumo falar que se por algum motivo acontecer algo muito de grave, realmente grave, naquela igreja que a gente está fazendo parte, que essa coisa grave, assim, pelo menos no meu pensamento, que a gente não vai sair também por qualquer motivo, por qualquer coisa, né? Eu também não é assim. Mas se realmente acontecer algo grave que não tá te fazendo mais bem de continuar e permanecer ali, né? Que não tá te deixando mais com vontade de ir à casa do Pai, muda de lugar. Ora, pede a Deus e muda de igreja, mas não te afasta, não deixa que isso te afaste da casa do Senhor, não deixa que isso te afaste da vontade, do lugar onde você precisa estar para permanecer de pé. Então, acredito que é um ponto importante a se considerar, né? Então, que você considere esses pontos aí que eu falei sobre encontrar a essência de Deus, sobre encontrar a presença de Deus, sobre ver aquela pessoa que está ali como sua referência, como sua inspiração, como uma pessoa que vai ser uma cobertura espiritual para você, né?
sobre as pessoas que vão estar com você, se, por exemplo, sei lá, seu marido, sua esposa, sua mãe ou seu pai, se realmente eles também estão sentindo a mesma coisa, realmente também ali se encontraram de alguma forma naquele lugar. Então, se fez bem a todas as pessoas ali do seu convívio e a você, realmente esse lugar ele tem grandes chances de ser o lugar que você deve ficar, que você deve permanecer e que você deve se envolver para servir ao Senhor. E é isso, minha gente. Eu queria deixar essa experiência aqui nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, né? Eu vou aqui pedir inspiração ao Senhor para os próximos vídeos, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.